Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Senhor Coelho Branco. Meu nome é Giovana e eu venho aqui passar um direcionamento para vocês através dos oráculos. Eu estou sumida há algum tempo, né? Eu peço desculpas. A gente tem nossa vida é movimentada e às vezes acontecem algumas coisas que a gente não consegue evitar, né? Mas eu pretendo voltar a trazer o direcionamento, até porque eu fico muito feliz de trazer as histórias para vocês. E é isso. Eu espero que vocês me recebam de volta, recebam os vídeos também. Então, assim, passamos por algumas cartas que acabei não falando aqui no YouTube, mas essa semana a gente voltou com uma carta bem especial, que foi a carta do sucesso. Hoje a gente está falando aqui sobre poder pessoal, né? Sobre a segurança de saber quem você realmente é, sobre a segurança de que você entende que nada vai te faltar e como você se expressa para o mundo, né? Então, uma mensagem que veio muito forte, inclusive para mim, porque eu tô dentro dessa energia com vocês, é de que às vezes a gente não enxerga as possibilidades que estão logo aí na frente, né? A gente entra às vezes num padrão de medo, de insegurança, mas se a gente conseguir controlar nossa mente, é muito provável que a gente consiga manifestar o que a gente quer. Então, assim, a menininha subiu uma montanha, né? A caminhada nunca é difícil. E ela tá num lugar vermelho que me remete ao chakra básico, então assim, ela teve que lutar contra as inseguranças dela para conseguir entrar nessa posição de expressão, de expressar, né, o que ela gostaria. Né? Om é o mantra do chakra coronário, inclusive. Então, quando o chakra coronário tá alinhado, né? Quando ele alinha, a gente entra nesse padrão de segurança, né, e conquista o que é necessário, expressa o que é necessário para o mundo. Como sempre, eu vou embaralhar as cartinhas e daqui a pouco eu volto com mais itens dessa história que eu vou contar aqui. Até já já! Estamos de volta. Caramba, eu fiquei tanto tempo afastada que às vezes eu esqueço o quanto que é maravilhoso fazer esse tipo de coisa, como eu gosto disso. E me faz muito bem. Eu sempre gostei de contar histórias, né? Então, gente, o que vamos falar hoje? A gente tá falando sobre algo que está sendo curado do seu passado. Provavelmente de uma situação da sua infância, né? Ou um padrão de pensamento, principalmente. Um padrão de pensamento que vem da sua infância, de como você foi criado. E isso, né, vem com essa... Quando a gente tem um padrão de... aqui tá a transformação, né, metamorfose. Quando a gente tem um padrão de pensamento, é muito difícil deixar ele para trás, né? A gente tem aquela história de que a gente desenvolve o nosso ego a partir da primeira infância, né? Desde a barriga até os 7 anos de idade. E tudo que acontece nesse período, o nosso cérebro acaba registrando, né? E provavelmente você tem alguma questão que está sendo curada nesse momento, que
que está sendo né, colocado à prova, inclusive, que tem a ver com a sua capacidade de conquistar as coisas como você quer. Ser quem você é, né? Principalmente essa menina aqui, se expressar, se colocar no mundo como você é. E isso tá mexendo, ou mexeu, né? Recentemente, eu acho que tá acontecendo isso agora. Com a sua estabilidade, né? Então, assim, é como se você tivesse uma falta de confiança em você mesma. Mas, o que eu quero dizer é que a gente tá curando isso, né? Você tá recebendo intuições, né? Você tá se descobrindo, você tá descobrindo quem você realmente é agora, nesse momento, né? Sem essas questões de passado interferirem, né? Então agora você calou um pouco, parou de olhar um pouco pro externo e passou a olhar para dentro, né? Para conseguir entender exatamente o que você quer. Né? A gente está falando até inclusive de uma pessoa muito criativa, uma pessoa muito amorosa, muito acolhedora, tem uma capacidade muito especial em acolher pessoas. Então, você está nesse processo. E também você é uma pessoa extremamente inteligente, tá? Né? Mercúrio. E o que eu queria dizer, né, dessa carta? Você está recebendo mensagens e tem um guia que tá te ajudando muito nesse momento, né? Eu vejo esse pássaro como um comunicador e ele dizendo, é como se você tivesse se entregado, né, aos ventos das mudanças que têm ocorrido e você quer começar a comunicar isso, né? Colocar os pensamentos né, os seus pensamentos comunicar seus pensamentos, acho que tem a ver com isso, sabe? Então, estamos aqui falando sobre uma pessoa, né, você provavelmente, que está num grande processo de mudança, uma mudança que não é simples, porque a gente está falando sobre um padrão de infância, do qual você pode acreditar, ou podia acreditar, está começando a ver a mudança agora, de que você não era bom o suficiente como você realmente é, né? Isso te afetou em todas as áreas da vida, inclusive na parte financeira, né? É o que eu posso ver aqui. Começou a te afetar na parte financeira, porque provavelmente você não se via com potencial, né? Com algum potencial. E aí a gente tá falando que num passado recente, você começou a analisar todos os processos da sua vida, analisar de uma forma até racional. Sabe quando você começa a se contar a história? Sabe quando você ouve a história de um amigo? E aí você consegue julgar porque você está olhando do lado de fora. Você acha que parou para olhar a sua história dessa forma, né? Com muita razão, sem levar em consideração toda a emoção, né? Mas por mais que você tentasse olhar para essa situação, houveram momentos de altos e baixos, né? Essa carta da temperança me lembra muito um processo que a minha avó fazia quando a gente tomava leite, que era esquentar o leite ficava fervendo, né? Porque tinha que ferver o leite, que era de saquinho na época. E a gente ficava misturando, passando de uma xícara para outra até o leite ficar morno. Mas se você é o recipiente que está recebendo aquele choque, né? Hora você vai estar quente, hora você vai estar frio, até que com o tempo você consiga equilibrar esse líquido, né? Ele equilibrar suas emoções, né? E aí você provavelmente passou por algum tipo de iluminação, você teve alguma expansão de consciência nesse período em que você estava tentando equilibrar essas coisas que te aconteceram, né?
olhando com uma visão muito racional, mas que mexeu muito com o seu coração, né? Mexeu muito. Seu coração, com a sua estabilidade, né? Se questionou muito. Mas eu tenho uma notícia boa pra te dizer, né? Eu vejo que você passou, assim, são 3 arcanos maiores de passado. A gente tá falando sobre um ciclo que tá sendo fechado, né? Um ciclo que você tá deixando pra trás alguns padrões mentais que te... Nossa, me arrepiei. Que te limitavam demais. Então, assim, você tá deixando esses padrões pra trás, né? Pode ter a ver também com o fato de você não se sentir tão bom e se doar além do que deveria para as situações, ou se doar de menos, né? Ou se doar pelo ego, né? Porque é como se hoje como se você se doasse esperando algo em troca. Você criava expectativas em trocas. Então assim, sabe quando você não tem propósito? Uma coisa que eu entrei muito que eu andei pensando muito ultimamente era o que é fazer coisas com propósito. Fazer coisas com propósito não é você ir lá e falar assim, eu tenho propósito de ganhar dinheiro. O propósito sempre é algo maior. O propósito tem que ter a ver com algo que quer ser comunicado, né? E às vezes a gente precisa usar a criatividade para isso, né? Então, é sempre uma comunicação para um bem maior, né? A gente pode estar falando até de atividades artísticas aqui, pode ser e pode não ser, tá? Pode ser qualquer área da vida, mas eu tô dizendo sobre atividades artísticas porque eu não sou taróloga, né? Eu venho aqui fazer o jogo aqui pra vocês e eu tenho as atividades de Instagram porque eu amo esse universo místico, esse universo mágico. Mas eu trabalho com uma parte muito criativa, né? Eu trabalho com criatividade. E eu me vi fazendo um trabalho que me pediram para para fazer algo relacionado a desenvolvimento, né? E foi interessante porque para eu entender, eu acho que isso foi o que aconteceu contigo, inclusive. Para eu entender como foi desenvolvido, eu precisei acessar o passado. Então, para eu conseguir gerar uma coisa nova, né, ir para algum lugar mais criativo, eu precisava olhar para esse passado. Eu precisei criar uma trajetória de passado. E eu acho que foi isso que você fez. Para você começar a desenvolver algo agora dentro do que você quer comunicar, do que você quer expressar, você fez essa linha de passado. E a partir disso eu tive que criar. Acabou que era uma questão com metais, complexo. Era uma questão com metais e aí eu caí numa viagem, né, na minha cabeça, porque metais são condutores. Metais são condutores energéticos. E eu fiz um paralelo disso com os seres humanos. Humanos são condutores energéticos, né? Humanos são condutores energéticos e existe uma questão
que é muito química e física disso, que tem relação com os nossos íons. Isso é meu cachorro, tá? Se coçando. Então, o ser humano, às vezes, quando ele tá muito negativo, ele precisa de um ser humano positivo, e quando eles começam a trocar, eles se equalizam, eles ficam neutros, né? Neutros. Eles acabam trocando energia e a energia fica neutra. Então, isso é uma troca justa, porque quando, às vezes você nunca vai estar 100% positivo, né? Às vezes você tem momentos em que você está negativo. E o lance de você ter boas pessoas ao seu redor é que vocês façam esse trabalho de se ionizar, né? Então, passar energia pro outro. Eu não sei porque eu tô falando isso. Mas deve ter a ver com a leitura. Mas tem a ver com troca, né? E normalmente essas pessoas que a gente acaba fazendo essa troca são pessoas que construíram uma base muito sólida. Engraçado que eu acabei de ver aqui que a gente tá falando de uma montanha e a gente tá falando de uma pessoa sentada no chão, confiante de onde ela tá. Ela não tá com receio, né? Ela tá estável. Então, assim, essa troca... Nossa, não era essa carta que tava aqui em cima. E eu não vou lembrar qual era a carta, mas enfim... Se saiu é porque tinha que sair, né? Tinha que aparecer esse as de copas aqui. Então a gente tá falando sobre relacionamentos com pessoas, sobre entender o valor de algumas pessoas na nossa vida. E talvez você esteja passando por isso nesse momento, identificando quem é que suga a sua energia e que como que se diz? Acaba não te ajudando nos seus processos e talvez você esteja numa situação em que você está avaliando porque você tem apego, né, por essas pessoas. Então você está tendo que reavaliar isso, né? Isso tá vindo do céu pra você. Você tá recebendo uma mãozinha divina, já tinha aparecido ali, né? Então, assim, provavelmente você tá passando por várias situações em que tá ficando muito claro o que te ajuda e o que te atrapalha. E você vai ter que fazer essa separação de joio de trigo, né? E porque isso também tem a ver com quebra das expectativas, a quebra do seu ego. Talvez tenha a ver com como você era nutrido quando você era criança. Você ter que... você ficava esperando algo em troca. E talvez você assumiu um comportamento que não é o seu comportamento. Você é um cavaleiro de bastões, né? É alguém que tem muito impulso, tem fogo, uma energia criativa, muito criativa, para ir atrás dos seus objetivos, né? Rápido também, uma pessoa rápida. E esse processo que você tá passando é um processo de quebra de como as coisas acontecem na sua vida, porque essa questão dos metais que eu falei quando eu estava estudando para fazer essa coisa, né, esse projeto que eu estava montando, eu comecei a pensar muito assim, caramba, o micro acontece no macro. Então, assim, como você se relaciona é como você vê todos os cenários da sua vida, inclusive questões relacionadas a trabalho. Então, é um padrão que você repete, né? Você sempre faz coisas esperando algo em troca, mas sem propósito. Tá na hora... me arrepiei. Tá na hora de você
entregar o seu propósito. Algo que você fazia já pode ter alguma relação com algo que você já tem como habilidade de criança e foi podada. Lembrando que você é uma pessoa muito inteligente e sua cabeça é muito ágil. Você tem uma habilidade também de comercializar coisas. Acho que talvez isso não esteja tão claro para você, mas você tem essa habilidade de comunicação, da qual isso te ajuda a chegar a novos territórios. Eu tô falando em novos territórios aqui porque ele tá voando. O seu lugar não é assim, por mais que a gente fale sobre estabilidade, o seu lugar não é em terra firme. É como se você tivesse que voar. Que brisa, né? Mas é como se os ventos vão te levar para outros lugares. Então, assim, grandes mudanças pro topo, né? Pro topo. Então, assim, esse processo que você está desconstruindo nesse momento, né? Acho que você acabou de romper com essa questão que é uma questão kármica. A gente está falando sobre temperança e justiça na mesma leitura. E essa aqui é a carta da Lua. Pode ter a ver com o feminino, porque é Lua e a Lua. Então, uma cura profunda de como se é nutrido, né? Falar coisas mais fáceis, né? Porque eu vivo falando essa questão do masculino e feminino e quando na grande realidade a gente tá falando de yin e yang e o que importa é o que e não o nome do que é exatamente, né? Então a gente tá falando aqui sobre uma cura de se nutrir, de se cuidar, porque provavelmente você não se sentiu tão cuidado e tão amado quando era criança. Mas isso é uma percepção, né? A gente tá falando de uma criança interior aqui, ferida, né? Então você tá aprendendo a acolher essa criança interior. E aí o que tá acontecendo nesse presente, então, né? Voltando lá na questão do material, do apego, das relações, de tudo que tá acontecendo, tô entendendo que são todos os cenários da sua vida. Você tá aprendendo qual é o seu propósito. Você tá aprendendo, você tá começando a ver. E na hora que você entrega o seu propósito de coração, sem esperar tanto em troca, eu vou dar um exemplo. Eu fiz esse projeto quando eu comecei a caçar um propósito, quando eu comecei a caçar uma inspiração, essa inspiração me deu um amor, um gás pelo projeto. E assim, claro que eu quero retorno, porque o retorno faz parte disso. Mas eu consegui utilizar de uma coisa que eu criei. E não que isso não me dê medo, porque quando eu até escrevi um texto sobre isso, é um projeto novo, é uma coisa que eu nunca fiz. Então isso me deu vários gatilhos de ansiedade, procrastinação, síndrome do impostor, de caramba, pensar, será que eu sou bom nisso? Tipo, isso aconteceu muito comigo essa semana passada também. Então, assim, aí, não que isso já tenha, assim, você provavelmente se equilibrou, mas não está tão perfeito, né? Eu até tô vendo duas pessoas tentando segurar a gente tá vendo várias situações de pessoas tentando, duas entregando para Deus, né? Tipo, duas entregam para Deus, mas ainda tem uma parte aqui que tá pegada a essa parte terrena. E aí a gente tá com essa figura oriental meio que meditando aqui, né? Então, no meio, né?
sendo o caminho do meio, talvez. Então, assim, você tá aprendendo a entregar sem esperar nada em troca. Entregar de coração. Fazer as coisas com propósito. Isso que eu entendi. E a partir do momento que você fizer isso, né, realmente tratar as coisas com o seu propósito, a gente tá falando de você encontrar sua estabilidade, né? Sucesso emocional, sucesso de estabilidade, estrutura, você tecendo o seu próprio destino, né? Se nutrindo, tecendo o seu futuro, conseguindo dar conta das coisas, pode ter alguma situação que você acha que talvez você fique atropelado com seus horários, que isso aconteceu comigo também, tá? Por isso que eu tô falando. Eu tô muito dentro dessa energia também. Então, assim, você se atropela, se sabota, perde a hora, né? Acontece isso bastante, né? Mas você tá aprendendo a dominar os seus instintos também. Aí não vai ter nada que vai te segurar, né? Vamos lá tirar mais algumas cartinhas aqui, só pra fechar. Ai, amigo, você tá comigo, né? Que eu vou te falar. Mas é muito impressionante como a gente é cuidado. Espero que você tenha essa sensação também de que você não tá sozinho, que você tá sendo cuidado o tempo inteiro, porque às vezes acontecem alguns pequenos milagres e é tão gostoso receber esses milagres. Então vamos lá. Conclusão para esse jogo, universo. Gratidão. Minhas costas estão queimando. Até com uma dificuldadezinha de respirar. Vamos lá. Opa! Justiça de novo. Oh, meu Deus. Ai, nossa, me arrepiei. Não se assustem com a torre, eu já... É assim, gente. Tá bem desconfortável, né? A situação. O que ele tá pedindo aqui, né? O que o universo tá pedindo pra você é que você equilibre suas emoções realmente. Porque você está desequilibrado nesse momento e você não tá conseguindo enxergar as coisas com clareza, né? E pode ser que tenha interferência de pessoas, né, nessa situação, então vozes do seu, eu tô vendo aqui de pertinho, tá? As vozes, pode ser as vozes da sua mente, né? Mas assim, senta, reflita, equilibre as suas emoções e a razão também, para que você consiga iniciar essa nova jornada. As coisas que estão acontecendo nesse momento são desconstruções de um padrão antigo e assim, larga, né? Solta a transformação que está acontecendo, para de chorar pelas coisas que aconteceram. A gente está falando sobre uma finalização de um ciclo muito difícil, muito difícil. Essa carta aqui é a carta da depressão, né? E com cartas de sucesso, estabilidade de poder, a gente está falando de alguém que tem alguma coisa muito importante para manifestar nesse plano aqui, gente. Então eu espero que você consiga se livrar desse padrão de pensamento tão difícil. É muito difícil passar por cura. Mas assim, a persuasão,
ela fala sobre uma pessoa que tem a habilidade de fazer os próprios processos alquímicos de cura. Então, você é uma pessoa interessante, no mínimo. Você consegue se curar, né? Se curar sozinho. Eu vou tirar um conselhinho da criança interior, já que a gente inclusive falou dessa criança interior aqui. Gente, minhas costas. Oi, gente, minha mesa tá bamba, eu não sei porquê. Vamos lá. O oráculo fofinho da criança interior. Vamos lá, qual que é a mensagem dessa criança interior pra gente hoje? Vamos lá. Opa! Qual é a situação relacionada à leitura? Qual é o conselho relacionado à leitura? Qual é o conselho relacionado a essa? Solidariedade. Solidariedade é quando a gente está dormindo e sonha que todo ser vivo do universo é uma parte da gente. E a gente sabe que só vai acordar de verdade quando todas essas partes estiverem despertado. Aí a gente fica logo querendo acordar todo mundo. Participe do processo do despertar criativo. Coletivo, perdão. Coletivo. Gente, foi o que eu falei sobre o propósito. Tem algo que você sabe fazer, que é o seu propósito de vida e que você pode não ter entendido ainda, mas que já tá acontecendo. Então, se deixa guiar pelo seu coração, viu o coraçãozinho aqui, porque mudanças vão acontecer. São mudanças muito prósperas que devem acontecer em breve e você provavelmente vai... Olha só, tava a carta do fracasso invertida, né? Eu não leio carta invertida, mas tendo em vista a leitura, eu vou até ler aqui, ó, fracasso. Fracasso é quando a gente sente quando só quer fazer coisas certas. Não é verdade que a gente fracassa, às vezes a gente erra, mas aí a gente aprende a fazer uma coisa ainda melhor. Aceite seus erros para que eles possam ensiná-lo. Eu recebi uma mensagem de um amigo que ele acaba recebendo algumas informações e ele falou exatamente isso. Às vezes algumas coisas acontecem com a gente e a gente acha que fracassou, que tem coisas ruins que aconteceram e fica nessa vitimização, né? Assim, é uma vitimização, no meu caso era, né? Não sei no seu caso. Mas ele me falou isso, que às vezes a gente acontecem coisas com a gente porque a gente tem um caminho para ajudar outras pessoas a passarem por esses erros, né? Porque a gente tem habilidades para superar esses erros e passar, mas não olhar para esses erros como se você tivesse fracassado. Para, né, a gente começar a ajudar outras pessoas a despertarem, né? A gente está falando de uma pessoa que está me ouvindo aqui que tem uma consciência mais elevada sobre a vida. Então eu fico muito feliz que você esteja aqui. Eu espero que você tenha gostado da leitura. Se você quiser continuar ouvindo, né, mais leituras, né, nesse sentido, passem a seguir, né, me seguir no canal, curtir o vídeo e eu espero que vocês estejam aqui no próximo, tá bom? Um grande beijo a todos e até mais. Tchau, tchau!